Se eu te perguntasse qual é a montadora mais endividada da história do Brasil, você provavelmente ia chutar Volkswagen, Chevrolet ou Fiat. Errado. A resposta é uma empresa que chegou aqui há mais de 100 anos, que já foi sinônimo de modernidade, que chegou a fundar uma cidade inteira dentro da Amazônia. E que, depois de queimar 61 bilhões de reais em uma única década, simplesmente desistiu do país e fechou as portas de todas as suas fábricas. Hoje eu vou te mostrar como a Ford, uma das gigantes fundadoras da indústria automotiva brasileira, foi de maior orgulho industrial a maior prejuízo do setor. E por que isso é só a ponta de um problema que ameaça todas as montadoras que ainda restam por aqui. A gigante que chegou antes de todas. Para entender o tamanho do estrago, você precisa entender o tamanho da história. A Ford não é uma montadora qualquer que testou o mercado brasileiro e deu errado. Ela é, literalmente, uma das fundadoras da indústria automotiva no país. A empresa começou a operar no Brasil ainda em 1919, montando os primeiros Ford Modelo T em galpões improvisados, décadas antes de Volkswagen e General Motors sequer pensarem em desembarcar por aqui. E aqui vem a parte que pouca gente lembra. O próprio Henry Ford, fundador da marca, veio pessoalmente investir no Brasil na década de 1920. Ele tinha um sonho megalomaníaco de se tornar o Barão da Borracha da Amazônia e fundou, no meio da floresta, uma cidade batizada de Fordlândia, com casas no estilo americano, hidrante vermelho, cinema e tudo. O plano era plantar seringueiras em escala industrial para abastecer as fábricas de pneus da Ford nos Estados Unidos. Deu errado. Pragas, solo inadequado e resistência cultural dos trabalhadores locais transformaram o sonho em um fracasso caro e a Ford abandonou o projeto anos depois, contabilizando um prejuízo considerável logo na sua primeira grande aposta no país. Ou seja, mesmo antes de vender um único carro em escala industrial no Brasil, a Ford já tinha uma história de investimento pesado seguido de recuo. Só que, décadas depois, a marca voltou a crescer com força total, junto com General Motors e Volkswagen, formando o que o mercado brasileiro passou a chamar de as três grandes, os pilares que sustentaram a industrialização automotiva do país a partir da segunda metade do século XX. Ao longo do tempo, a Ford construiu fábricas espalhadas pelo país. A unidade em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, virou um símbolo do polo automotivo mais importante da América Latina. Depois vieram as unidades de Taubaté, no interior de São Paulo, e em 1999, a maior aposta da empresa, uma fábrica gigantesca em Camaçari, na Bahia, erguida com a promessa de gerar dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos. Para atrair a Ford, o governo baiano ofereceu um pacote de incentivos fiscais bilionário. Segundo dados levantados por entidades sindicais, algo em torno de 20 bilhões de reais em isenções entre 1999 e 2020. Uma unidade de motores em Taubaté e uma fábrica de caminhões em Horizonte, no Ceará, completaram o mapa industrial da marca no país. Durante anos, esse investimento parecia ter valido a pena. A Ford emplacou sucessos absolutos de vendas, com o Ka e o EcoSport se tornando dois dos carros mais vendidos da história recente do país. A fábrica de Camaçari, sozinha, chegou a empregar mais de 3 mil trabalhadores diretos em seu auge, sem contar toda a cadeia de fornecedores que se instalou ao redor da planta. Os anos de ouro que escondiam uma rachadura. Nos anos 2000 e no início dos anos 2010, a Ford parecia inabalável no Brasil. Era comum ver o EcoSport disparado nas listas de mais vendidos, e o Ka competia diretamente com o Volkswagen Gol e o Fiat Palio pela liderança do segmento de entrada. A marca também apostava em modelos maiores, como o Fiesta e o Focus, e mantinha presença forte no segmento de utilitários e picapes com a Ranger. Só que por trás dos números de vendas, uma engrenagem começava a travar, o chamado Custo Brasil. A combinação de carga tributária elevada, burocracia, infraestrutura logística deficiente e legislação trabalhista rígida corroía as margens de lucro de toda a indústria automotiva instalada no país, não só da Ford.
Um estudo encomendado pela Anfavea, a associação que reúne as montadoras no Brasil, e conduzido pela consultoria PwC, mostrou um dado revelador. Em 2019, era cerca de 12% mais barato para uma montadora vender no Brasil um carro fabricado no México do que fabricar esse mesmo carro em solo brasileiro, considerando custos de produção, impostos e logística somados. O México, diferente do Brasil, exporta mais de 80% do que produz, beneficiado por acordos de livre comércio com Estados Unidos e Canadá, o que lhe dá uma escala e uma competitividade que o Brasil simplesmente não tem. Esse cenário já vinha corroendo os resultados da Ford havia anos, mas a crise econômica brasileira de 2015 e 2016 foi o ponto de virada. As vendas de veículos despencaram em todo o setor, e a Ford, que dependia fortemente de modelos de entrada com margens apertadas, sentiu o golpe com mais força que concorrentes que já vinham migrando para SUVs e picapes de maior valor agregado. No fim dos anos 2010, a matriz americana começou a estudar uma virada estratégica para o Brasil: fabricar SUVs por aqui, com 3 modelos, chegando a ser planejados internamente segundo fontes ouvidas pela imprensa especializada. Mas a decisão nunca saiu do papel em escala suficiente para reverter o quadro. Para manter a operação brasileira de pé, a matriz da Ford nos Estados Unidos precisou fazer sucessivas injeções de capital diretamente na subsidiária brasileira. Foram 9 aportes financeiros só entre março de 2018 e janeiro de 2021, segundo documentos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSESP, totalizando cerca de 6 bilhões e 700 milhões de reais só nesse período final. Era, na prática, um sinal de que a operação brasileira não conseguia mais se sustentar sozinha. O rombo de 61 bilhões de reais. Agora vem o número que dá nome a esse vídeo. Uma investigação da agência de notícias Reuters, com base em documentos arquivados na JUSESP, revelou o tamanho real do estrago da operação Ford no Brasil: 61 bilhões de reais. Vale entender como essa conta foi montada, porque ela é dividida em 2 partes. A primeira parte é o prejuízo acumulado ao longo dos anos, somado a algumas das injeções de capital feitas pela matriz, um valor de aproximadamente 39 bilhões e meio de reais, queimados antes mesmo da decisão final de encerrar a fabricação no país. A segunda parte é o custo do próprio fechamento, cerca de 21 bilhões e 600 milhões de reais gastos para pagar indenizações a mais de 5 mil funcionários diretos e a quase 300 concessionárias espalhadas pelo Brasil, que de uma hora para outra perderam o principal produto que vendiam. Somando as 2 partes, o valor final ultrapassa os 60 bilhões de reais, o suficiente para dar uma dimensão concreta para comprar mais de 600 mil EcoSport na configuração topo de linha da época. E aqui está o detalhe que poucos brasileiros sabem: a Ford não estava sozinha nesse buraco. A mesma investigação da Reuters mostrou que outras gigantes do setor também acumulavam prejuízos bilionários em suas operações brasileiras. A Volkswagen do Brasil somava um prejuízo de 19 bilhões e meio de reais desde 2011. A General Motors do Brasil havia recebido 11 bilhões e 600 milhões de reais em injeções de capital da matriz desde 2016, só para se manter operando. E a Toyota do Brasil, apenas no ano anterior ao levantamento, havia recebido perdão de dívidas com sua matriz no valor de 5 bilhões e 300 milhões de reais. Ou seja, o rombo da Ford era o maior e o mais visível, mas ele era sintoma de uma doença que atingia praticamente toda a indústria automotiva instalada no Brasil. A diferença é que a Ford, ao contrário das concorrentes, decidiu não tolerar mais esse prejuízo. Enquanto Volkswagen, GM e Toyota optaram por seguir injetando dinheiro e tentando reestruturar suas operações locais, a matriz americana da Ford chegou à conclusão de que a conta simplesmente não fechava mais e que a melhor decisão financeira era encerrar de vez a fabricação de veículos em solo brasileiro. O dia em que a Ford desistiu do Brasil, a decisão foi anunciada em janeiro de 2021 e o tom da comunicação chocou até quem acompanhava de perto a crise financeira da montadora. Não houve negociação prévia formal com os trabalhadores, nem um período longo de transição amigável.
Em um comunicado direto, a Ford informou que encerraria imediatamente a produção nas fábricas de Camaçari, na Bahia, e Taubaté, em São Paulo, e que a unidade de Horizonte, no Ceará, responsável pela produção de caminhões, seria fechada até o último trimestre daquele mesmo ano. O anúncio representava o fim de mais de 100 anos de fabricação de automóveis pela Ford no Brasil. A fábrica de Camaçari, a maior das três e inaugurada com tanta pompa em 1999, empregava mais de 3.000 pessoas diretamente na época do fechamento, e isso sem contar toda a cadeia de fornecedores que dependia da planta para sobreviver. Estimativas de entidades sindicais calcularam que o encerramento das atividades poderia impactar até 60.000 postos de trabalho no estado da Bahia, direta e indiretamente, em uma região que já enfrentava um índice de desemprego considerado alto para os padrões nacionais da época. Sindicalistas e economistas apontaram uma dose de indignação em suas análises sobre a saída. O presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos chegou a classificar a decisão como uma atitude desleal, lembrando que só na Bahia a Ford havia recebido mais de 20 bilhões de reais em isenções fiscais entre 1999 e 2020, ou seja, décadas de incentivo público que, na visão de parte dos críticos, não geraram um retorno duradouro para a região quando a operação foi encerrada de forma abrupta. Em abril de 2021, poucos meses depois do anúncio, a Ford fechou um acordo formal de indenização com os trabalhadores da fábrica de motores de Taubaté, um dos primeiros passos concretos do processo de desmonte da operação industrial da marca no país. Ao longo daquele ano, o mesmo processo se repetiu nas outras unidades, encerrando definitivamente mais de um século de história produtiva, o que sobrou depois do colapso. A saída da fabricação não significou a saída total da marca do território brasileiro, e é aqui que a história fica ainda mais curiosa. A Ford optou por manter uma operação comercial no Brasil, mas completamente transformada. Em vez de fabricar localmente, a empresa passou a importar veículos de outros países para vender aqui, principalmente da Argentina e do Uruguai, além de modelos vindos de mercados ainda mais distantes. O problema é que carros importados carregam tarifas de importação pesadas no Brasil, o que torna esses veículos extremamente caros para o consumidor médio. Um exemplo simbólico dessa nova realidade é o Ford Mustang, em suas versões mais esportivas. Um modelo que nos Estados Unidos parte de um preço já salgado se transforma, ao chegar no Brasil carregado de impostos de importação, em um carro de luxo acessível a uma fatia muito pequena da população. A Ford, que décadas atrás vendia o Ka e o EcoSport para a classe média brasileira em larga escala, passou a depender de nichos de mercado muito mais restritos, como picapes importadas e utilitários esportivos de alto padrão. Meses depois do fechamento das fábricas, chegou a ser noticiado o desembarque de centenas de veículos Ford no litoral do Espírito Santo, parte de um lote de cerca de 30.000 unidades que a marca planejava trazer de fábricas no exterior para reabastecer o mercado brasileiro, sem depender mais da produção local. Era a confirmação prática de que a estratégia da empresa no país havia mudado de fabricante para importadora. Porque isso pode se repetir com outras montadoras, o caso Ford não deve ser lido como um acidente isolado, e sim como um alerta para todo o setor automotivo instalado no Brasil. Os mesmos fatores que corroeram a operação da Ford: carga tributária elevada, custo logístico alto, falta de escala de exportação e concorrência de países com acordos comerciais mais vantajosos, como o México, continuam presentes para as montadoras que decidiram permanecer no país. Como vimos, Volkswagen, General Motors e Toyota também enfrentavam na mesma época prejuízos bilionários em suas operações brasileiras, ainda que em valores menores do que os da Ford. A diferença entre continuar e desistir nesses casos, muitas vezes não é apenas uma questão de saúde financeira da subsidiária local, mas de decisão estratégica da matriz internacional. Até que ponto vale a pena sustentar prejuízo em um mercado que ainda representa um volume de consumidores relevante na América Latina? Esse cenário se conecta a um problema muito mais amplo da economia brasileira, que vai muito além do setor automotivo.
Levantamentos recentes de plataformas especializadas em saúde financeira corporativa apontam que o Brasil caminha para bater recordes sucessivos de empresas em recuperação judicial em um ambiente marcado por juros historicamente altos, crédito mais restrito e incerteza econômica persistente. Empresas de setores completamente diferentes, do varejo ao agronegócio, passando por companhias aéreas, enfrentaram ou ainda enfrentam processos parecidos de reestruturação de dívidas nos últimos anos, em uma espécie de seleção natural acelerada do ambiente corporativo brasileiro. Para a indústria automotiva especificamente, o alerta feito pela própria Anfavea, através do estudo com a PwC, continua atual. Enquanto o Brasil não resolver estruturalmente o problema do chamado custo Brasil, qualquer montadora instalada no país, por maior e mais tradicional que seja sua história, pode se ver mais cedo ou mais tarde diante da mesma escolha que a Ford enfrentou em janeiro de 2021. A Ford chegou ao Brasil em 1919. Sobreviveu a um sonho fracassado na Amazônia, cresceu junto com o país ao longo de um século inteiro, virou sinônimo de carro popular com o K e o EcoSport, e mesmo assim não resistiu ao peso de 61 bilhões de reais em prejuízos acumulados. Se uma gigante com 100 anos de história e o respaldo financeiro de uma das maiores montadoras do planeta não conseguiu sustentar sua operação no Brasil, vale a pergunta que fica no ar. Quantas das marcas que você vê nas ruas hoje realmente têm um futuro garantido por aqui?